Olá, agora eu quero contar um pouquinho sobre uma radiestesia que eu fiz para um estabelecimento comercial. Eu não canso de parar de contar isso para as pessoas, que foi muito incrível. É um estabelecimento, um supermercado de uma cidade onde eu morei. Eu fiz a radiestesia, a investigação, né, é, do estabelecimento, porque o proprietário estava dizendo que os funcionários estavam brigando, que não tinha mais uma equipe naquele estabelecimento. Ele estava muito preocupado, porque eram muitos funcionários e eles não se entendiam, estava tendo sempre discórdia, eles não trabalhavam mais como equipe, era cada um por si, iam entregando o outro, e panelinhas, e aquela situação difícil que ele não estava sabendo lidar. E muitas vezes a causa é energética, não é um acontecimento, a culpa não é do patrão, a causa é energética. Nós sofremos influência espiritual o tempo inteiro, a influência de energias, das pessoas que entram, das pessoas que saem, de acontecimentos, de objetos, de coisas que estão ali. E assim que eu comecei a mesa foi muito rápido. Eu vi, intuitivamente, eu percebi um objeto e perguntei na mesa se tinha a ver com aquele objeto e o pêndulo sinalizou que sim. E eu perguntei para ele a respeito de um objeto e na mesma hora ele sabia que objeto que era. Ele falou, pode encerrar, eu já sei o que é. E eu falei, o que é? Perguntei para ele o que é. Ele falou, é um objeto de briga, era um pedaço de ferro que um funcionário acertou em outro funcionário, eles durante uma discussão boba, um funcionário acertou um pedaço de ferro em outro, machucou, eles brigaram, eles foram demitidos da empresa, né? Porque não podia ficar com aquela situação. Então eles foram desligados da empresa e aquele pedaço de ferro ficou lá. Aquilo que foi uma causa de briga, que ficou com aquela energia da briga, da discussão, ela ficou naquele ambiente. E sabe qual ambiente que era, gente? Era a sala onde os funcionários faziam as refeições. Era a sala onde eles mais ficavam juntos um com o outro. Só que aquele objeto era como se fosse um pedaço de ferro, uma coisa não era muito grande. Só que acertou no outro na hora da raiva. Não significa que ele seja uma pessoa ruim, não significa que ele mereça isso e aquilo, não. Ele simplesmente, numa hora de nervoso, né, um irmão nosso que perdeu a cabeça, pegou aquele pedaço de ferro e acertou no outro, na cabeça do outro, cortou e não teve. Depois a briga acabou, não sei se eles se entenderam e tal, mas um teve que ser hospitalizado, os dois foram desligados da empresa, mas a energia ficou naquele objeto, porque a raiva que ele pegou aquilo e que ele acertou no outro impregnou o objeto daquela energia nociva, né, daquela energia negativa, ficou impregnada ali. E o patrão pegou aquele objeto como exemplo e deixou lá, naquele mesmo lugar, na sala, que aqui nunca aconteçam brigas novamente, mostrando aquele objeto. Ele ficou lá. E o que acontece? Todo mundo se desentendendo, todo mundo brigando com o outro, porque aquilo, as energias, elas nos afetam, elas nos influenciam. Um anel que você usa te influencia. De repente você usa um anel que foi de uma pessoa que era muito depressiva. Você ganhou aquele anel com muito amor, né? Vamos supor que assim, era uma pessoa da sua família que antes de morrer te deu aquele anelzinho com muito amor, só que ela é uma pessoa muito depressiva e está impregnado naquele anel a energia. Não é que você não possa usar o anel, você pode, desde que você faça a limpeza energética desse anel, para que ele venha limpo e que agora ele venha ser impregnado da sua energia, da energia boa, não é? Então, os objetos são impregnados de energia. O que o dono do supermercado fez? Ele foi simplesmente lá tirar aquele objeto e jogar fora. Isso já é uma limpeza muito grande. Lógico que nós fizemos a harmonização com a mesa, né, para fazer dissipar qualquer energia negativa e qualquer outras que viessem aparecer durante a nossa pesquisa, mas ele simplesmente jogou aquele objeto fora. Nós perguntamos na mesa se o correto era jogar fora ou o que é para ser feito. Muitas vezes a gente pode usar uma água fluidificada, uma água salgada, uma água do mar para fazer a limpeza desses objetos. Ou oração. Não tem nada mais forte do que uma oração,
nada mais forte do que uma oração. Se você crê, se você acredita e você ganhou qualquer coisa, uma caneta, um bloquinho, um tarô, qualquer coisa que você tenha ganhado de alguém, você põe a sua oração com fé ali, eu recebo isso com amor. E faz uma oração, um Pai Nosso, um credo, a oração da sua devoção e qualquer energia dissipada disso. Então, acredite nisso. E quando você não sabe de onde vem, você procura a radiestesia, porque nós temos muitos objetos na nossa casa, nós temos presentes, nós temos quadros, nós temos objetos na casa que já foram de antigos donos, né? O piso, a parede podem estar impregnados. Então, por isso que nós fazemos a radiestesia, para descobrir o que está causando qualquer tipo de desequilíbrio, tá bom? Se você tem interesse, me procure, vamos fazer essa terapia, tá? Sejam felizes.